Hoje nós vamos falar sobre a etapa do meio do funil de marketing e do funil de vendas. Funil de marketing e funil de vendas são duas ferramentas que se complementam durante a jornada de compra. Mas quando a gente fala em produção de conteúdo, a gente pode falar tanto funil de marketing como funil de vendas. Nós produzimos conteúdo para cada etapa do funil. Nos dois materiais anteriores, eu fiz uma abordagem geral de como funciona o funil de vendas e ontem nós falamos sobre a etapa do topo do funil. Hoje eu vou exemplificar para vocês alguns tipos de conteúdo meio de funil. Lembrando que o objetivo de produzir conteúdos topo, meio, fundo de funil, fazer o cliente cumprir a jornada de compra, fazer ele descer o funil de vendas, é que você constrói um relacionamento, você constrói uma preparação, uma base para a venda. E isso faz com que seu cliente ele faça uma venda, uma compra consciente e que ele não vá para o seu concorrente ou que essa chance seja exponencialmente diminuída. Estamos usando 3 mercados para exemplificar. Usamos o mercado automobilístico, usamos o mercado de joias, certo? E utilizamos o mercado de restaurantes. Então são 3 mercados com funis completamente diferentes e que trazem alguns exemplos práticos para vocês se inspirarem e aplicarem nos seus negócios e nas suas estratégias de comunicação. Então, pensando em exemplo para automóveis. Quando a gente está falando do meio do funil, nós estamos falando sobre problematização. Nós falamos sobre a etapa de consideração de solução para aquele cliente. O que pode ser uma problematização no mercado alto? A problematização pode ser ou consideração de uma solução para algum desejo, algum problema, alguma dor, que o cara ele gasta muito com combustível e chegou um carro elétrico e ele quer conhecer para diminuir os custos com combustível. Ou esse cara teve um filho, certo? Esse cara teve um filho e o carro que ele tem hoje já não serve mais, porque ele precisa colocar uma cadeirinha atrás e as pernas do filho dele vão ficar apertadas no carro pequeno que ele tem hoje. Então, ao a gente produzir conteúdos e entregar conteúdos para a nossa audiência corretamente, nós podemos falar sobre a importância lógica de você usar a cadeirinha corretamente no carro. A gente pode falar sobre espaço interno, a gente pode falar sobre espaço, conforto e segurança, a gente pode falar sobre airbags na parte de trás, porque se você tem um filho, você vai começar a se preocupar com essas situações. A gente pode falar... a gente falou sobre economia, a gente pode falar sobre tecnologias de navegação nos carros. Então a gente ainda não está vendendo o carro. A gente não está falando, olha, carro Y XPTO por R$ 69.900 à vista. Não, nós não estamos falando. Nós estamos falando sobre características daquele modelo, daquele carro, que podem ser úteis, podem despertar o interesse do consumidor, porque ele vai criar uma empatia, ele vai criar uma certa afinidade com aquilo, porque ele está vivendo aquilo naquele momento. Quando você for apresentar a tua oferta para esse cliente, as chances de conversão aumentam. Quando a gente está falando sobre joias, nós podemos agora tirar algumas dúvidas do cliente no meio do funil. A gente pode falar como tentar entender como que funciona o tamanho do anel para cada dedo, como você mede esse tamanho. A gente pode falar sobre a pureza do diamante, a gente pode falar sobre qual joia é mais adequada a cada situação. Isso vai depender de cada persona, de cada avatar que a gente vai comunicar. Mas o meio do funil, a gente vai criar situações para que o cliente se encaixe nela. Já quando a gente está falando de restaurante, o que a gente pode falar? A gente estava, no exemplo que eu dei anteriormente, a gente falou sobre o manjericão, se não me engano. Da onde veio o manjericão, para que ele serve, qual é o aroma, o que ele faz para a comida. A gente falou sobre o ingrediente, uma curiosidade sobre o ingrediente. Aqui no meio do funil, nós podemos nos aprofundar um pouco mais na parte de ingredientes, mas a gente pode falar também sobre
algumas características que o teu restaurante tem. Digamos que o teu restaurante serve massa sem glúten. Você vai falar, nosso restaurante ele é propício também para quem tem doença celíaca, porque não tem contaminação com glúten numa parte do buffet ou numa parte de algum prato, à la carte, etc. A gente pode fazer alguns outros conteúdos meio de funil para restaurante, falando sobre a localização privilegiada do restaurante, sobre entregas, sobre como funciona a cozinha do restaurante, como é preparado com cuidado os alimentos, como você escolhe fornecedores orgânicos, produtores da região e valoriza o mercado local. De novo, você está contando histórias para o teu cliente de forma que ele se encaixe naquela situação. Você não está falando, venha para o restaurante XPTO que o preço por quilo hoje é X reais. Ou entrega da pizza com frete grátis, com entrega grátis. Então você não está falando diretamente para que o consumidor compre o seu produto naquele momento. Você está embasando ele com argumentos quando a gente está falando do meio do funil. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês e amanhã a gente vai falar especificamente sobre produção de conteúdo e ofertas fundo de funil. Forte abraço e até a próxima.